Olá, amigo Numeiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um CacoCast, o primeiro podcast de empreendedorismo no amigurumi do Brasil. E o tema do nosso CacoCast de hoje é como usar a agenda para faturar mais de R$3.000 por mês, transformando o seu amigurumi num negócio lucrativo. Por que o tema escolhido de hoje foi agenda? Porque se você não tiver uma agenda, se torna impossível faturar os seus R$3.000. O primeiro pilar, a primeira base para você formar um negócio mesmo, transformar o seu amigurumi em um negócio de verdade, não apenas em um hobby, é você ter a sua agenda. E quem vai fazer a pergunta de hoje é nada mais, nada menos do que vocês, a própria audiência aqui da Caco Amigurumi. Então eu liberei uma caixinha de pergunta lá no Story e aí a gente escolheu as dúvidas mais relevantes, as dúvidas que se repetem e que a gente acha que vai ajudar bastante. Nós vamos ver muitas pessoas, né, que a gente chama de canto da sereia, muitas pessoas na internet falando pra vocês, trabalha apenas 1 hora por dia, não precisa postar, não precisa fazer nada, se você aplicar o método tal, você vai rachar de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Isso é papo furado. No começo, o resultado, ele não é proporcional ao nosso esforço, ele é inversamente proporcional, ou seja, no começo, você se esforça muito e você tem pouco resultado. Mas se você continuar, logo você vai estar se esforçando menos e tendo muito resultado. Então, se alguém falar pra você, ganha dinheiro assistindo vídeos no Netflix. Gente, por favor, né? Vocês já estão bem grandinho pra cair nessa. É cilada, Bino. É cilada, Bino. Corre. Isso é igual na construção de uma casa, né? Você precisa ter um alicerce bem montado, a casa não destrói. E é engraçado que o alicerce não se vê, né? Não se vê. É um trabalho que você tem que vai ficar debaixo da casa. Ninguém vai ver. Então aqui a gente vai falar sobre um negócio que dá trabalho, mas é um negócio muito prazeroso e nós, amigurumeiras, podemos nos considerar mulheres de sorte por termos o nosso amigurumi e poder trabalhar com o nosso hobby. Quem aqui não ama fazer amigurumi? Só que dá trabalho. A gente não vai fazer só a parte que a gente ama. A gente vai transformar esse amor, essa obra de arte em um negócio lucrativo. Então vamos lá para a primeira pergunta. E é a pergunta da Bela Jane Amigurumi. E ela perguntou o seguinte: como casar a agenda profissional de amigurumeira com a agenda da rotina da casa? Porque quando você faz amigurumi, você não vai pro escritório, né? A maioria, que eu vou botar uma maioria massiva, faz amigurumi em casa, né? Mas como é que você consegue conciliar isso? Porque, se você é solteira, você tem a agenda da casa normal. Se é casada, você também tem uma agenda da casa um pouco mais complexa, né? Porque tem mais um integrante, né? E se você tem filhos, então ela é um pouquinho mais complexa ainda, porque aumenta-se o número de integrantes, aumenta-se o nível de tarefas dentro de casa. Como conciliar essas duas agendas? Uma coisa muito importante parece óbvio, mas é um dos primeiros erros que a gente tropeça. Como conciliar a agenda pessoal com a agenda profissional? A minha pergunta é: você tem uma agenda? Porque muitas vezes a gente quer conciliar uma agenda pessoal com a agenda profissional, mas a gente nem tem agenda. A gente acha que a gente tá falando de uma coisa espiritual. A agenda que eu falo é a rotina do dia. Não. A agenda, gente, é um papel que você escreve mesmo ali. Quando a gente escreve uma coisa, aquilo se torna um documento. E aí você mesmo tende a levar mais a sério aquilo que tá escrito no papel. É por isso que existe agenda. Mas a gente não tem esse costume de ter agenda mesmo, de ter aquela agenda física que a gente vai anotar o horário, a nossa rotina. Então, o primeiro passo para a gente conciliar a agenda pessoal com a agenda profissional é literalmente ter uma agenda. Então tenha uma agenda. Ju, a agenda é muito cara, a gente tá quase terminando o ano. Compre um caderninho e faça dele a sua agenda. Coloca lá, hoje é dia 8, o que eu vou fazer no dia 8? E aí você vai listar. Pra gente transformar o nosso amigurumi e partir de um hobby para um negócio lucrativo que fatura R$3.000 por mês, é você ter hora pra fazer o seu amigurumi. Se você não tiver hora pra fazer o seu amigurumi, se você não escrever ali qual hora que você vai fazer seu amigurumi,
deixar livre, você vai produzir muito pouco. Então, às vezes você fala assim, Ju, eu tô demorando 5 dias pra fazer um amigurumi. Mas quanto tempo você tá pegando pra fazer um amigurumi de verdade? Então, quando a gente vai transformar o nosso amigurumi em um negócio lucrativo que fatura 3 mil reais, você precisa ter um horário de trabalho. E, como eu sempre falo aqui, uma das coisas que mais me encantou no amigurumi é que eu podia fazer ele enquanto eu cuidava do meu filho. Então, eu ajustava a minha rotina de trabalho adequando a minha rotina com o Theo e com a casa. Então, o Theo tinha ali os seus 2, 3 anos e eu tinha que ajustar o amigurumi e encaixar amigurumi, Theo, casa, marido chegando de noite, janta e tudo mais. Então tem que adequar. É mais fácil ser produtiva quando a gente não tem casa e nem marido nem filho. É lógico que é mais fácil. É aquele cenário ideal, onde você não tem que cuidar de nada, né? Você serve só a você mesma. Esse cenário ideal é ótimo. Só que não é uma coisa que a gente pode controlar. Não tem como eu mandar o marido embora, os filhos vai junto. O que acontece é que a gente precisa aprender a trabalhar no caos, porque o mundo não vai se ajustar para que você possa fazer o seu amigurumi aí no seu tempo, fazer o dia todo. Quando eu aposentar, eu vou ficar o dia todinho só fazendo amigurumi, sem preocupação, vai ser um sonho realizado. Mas hoje, para ganhar dinheiro, eu preciso ajustar o amigurumi no meu caos aqui. Então eu preciso conciliar a minha agenda de amigurumeira com a minha agenda de mãe, com a minha agenda de casa. O primeiro passo é realmente ter uma agenda. Então, o que eu fazia quando eu entendi que eu precisava ter uma agenda, se eu quisesse transformar o meu amigurumi em um negócio lucrativo, colocar na minha agenda o horário que o meu filho estava em casa mesmo. Tem mãe que já manda os filhos para a escola, isso é ótimo, aí você já tem o seu horário de trabalho. Se você consegue trabalhar 5 horas direto no amigurumi, sem ligar Netflix, eu não indico você assistir, porque dá uma atrasadinha, gente. Não tem como falar que não, dá uma atrasadinha, a gente se perde nos pontos, enfim. Mas se você pegar 5 horas e ter aquela meta bem rígida, de tipo assim, vou fazer um amigurumi aqui durante 1 hora, paro pra beber água, estico, levanto um pouquinho, faço e volto aqui pro meu amigurumi. Não vou lavar roupa, não vou estender roupa, não vou limpar a casa. Essas 5 horas aqui é as 5 horas sagrada do meu amigurumi. Você consegue fazer o seu hachei trabalhando 5 horas por dia, mas tem que ser esses 5 horas sagrada de sentar e fazer o seu amigurumi lucrativo. Lembrando, fazer o seu amigurumi lucrativo, não adianta nada. Você fazer um amigurumi que demora 1 mês, aí você pode se dedicar o tanto que for. Se a receita demora, aí não tem o que fazer. Mas se for um amigurumi lucrativo, em 5 horas você consegue sim os seus 3 mil reais por mês vendendo amigurumi. Mas não é toda mãe que já manda o filho para a escola. E filho na escola, ô benção que é filho na escola. Ele já vai para a escola, ela gosta, ela fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz, meus clientes ficam felizes. Todo mundo fica feliz. Então, é uma bênção o filho na escola. Mas, para quem tem filho pequeno, você pode colocar a sua hora fixa ali e ir ajustando no seu horário com o seu filho. Não tem como eu falar para você qual é o melhor horário, porque depende muito de cada mãe. Talvez o seu filho é um bebê. Seu filho bebê não dorme direito de dia, mas de noite ele dorme cedo e dorme a noite toda. Aí você já sabe qual é o horário que você vai fazer amigurumi. Ou seu filho não dorme muito bem de noite, não dorme muito cedo, mas ele tira uma soneca de 3 horas ali durante o dia. Você já vai estabelecer ali. Ou se o seu filho já não te dá essas pausas da soneca, você vai conciliar cuidando do seu filho. O que eu fazia muito com o Theo, diferente da Ellie, ele foi pra escola com 5. Então eu passei muito tempo só cuidando dele, cuidando da casa e fazendo amigurumi e alcancei o meu hachei. Conciliava ali, pegava uma atividade, comprava lápis de cor, comprava massinha. Eu já preparava aquela atividade ali, lavava, fazia todo o meu serviço doméstico e na minha hora estipulada da minha agenda para fazer amigurumi, eu já separava a atividade que era para ele. Era um sossego assim de 3, 4 horas. Às vezes você coloca uma bacia de água no quintal, o menino te dá 5 horas de sossego, só com essa bacia de água. Coloca a bacia de água, joga um pacote de soldadinho lá dentro. Ixi!
Esquece, menino. Você vai ter tempo pra fazer amigurumi aí adoidado. Só que o que você precisa ter? Planejamento. E o planejamento, ele entra na agenda. Então, a primeira coisa que você precisa ter pra conciliar a agenda pessoal com a agenda profissional é você ter a agenda. Faça uma lista de tudo que você vai fazer hoje, principalmente qual é o amigurumi que você vai fazer hoje, quantas horas você vai precisar pra fazer esse amigurumi, qual atividade você vai preparar pro seu filho pra ele te dar descanso pra você fazer esse amigurumi, e tira todas as outras distrações. Tem que entender, gente, que isso aqui é um trabalho e você precisa produzir se você quiser lucrar com ele. E uma coisa importante é que você precisa ter consistência, né? Aquele negócio, né? Às vezes a gente tenta ir na academia uma vez, 2 vezes, aí você não vai na semana, aí na outra você vai 3, aí na outra você vai 1. Então, essa falta de consistência faz você perder a velocidade. Então, você precisa ter consistência no que você vai fazer. Então, às vezes, você precisa ter uma consistência ali de 30 dias até você... Porque daí, você, na sua cabeça, seu corpo, tudo vai entender que aquele momento ali é um momento de trabalhar. É um momento de você produzir. Até, na verdade, a sua família também vai começar a entender que aquele é o momento do amigurumi. O Theo sabe qual é a hora que a gente trabalha, mas se a gente não estabelece isso com ele... Na prática, ele não entende, ele vai querer sempre vir aqui, ele vai querer sempre vir sentar no seu... Quem é mãe aí, né? Que o filho vem sempre no colo. Se ele não entende que você trabalha com amigurumi, se ele não vê essa consistência, ele mesmo não vai entender. Né? E aí vai ficar aquele negócio que fica sempre como um hobby. Porque você faz um picadinho... O problema é que a gente sempre quer fazer o picadinho dos picadinhos, né? Então a gente faz um pouquinho de aqui, um pouquinho aqui, você faz um pouquinho do almoço, aí você vai lá faz um pouquinho do amigurumi, aí você vai lá faz um pouquinho de, sei lá, vai pagar uma conta de água, aí você faz um pouquinho, você vai picando, você chega no final do dia, você tá só o bagaço, mas você não resolveu nada. Resolveu nada, exatamente. Resolveu nada. É uma boa coisa que o Renato falou aqui. Vou dar uma dica pra vocês. Dica. Tem muita gente que pergunta assim, Ju, como que eu faço pro meu marido me apoiar e entender que o amigurumi é um negócio? A primeira coisa, gente, é isso que a gente tá falando aqui. É você considerar o seu amigurumi como um negócio. Quando não tem nada agendado, nenhuma encomenda, o que faz? É a sua pergunta da Pop Amigurumi. E muitas vezes a gente pensa que a encomenda vem antes da agenda, que a encomenda vem antes da rotina. E não, gente. Primeiro você abre a loja ou primeiro você vende? Primeiro você abre a loja. A rotina e a agenda, ela vem antes das encomendas. E como eu falei no começo dessa aula, o esforço, ele não é proporcional ao resultado. No começo é muito esforço e pouco resultado, mas depois vai ser muito resultado e pouco esforço. Quando você não tem encomenda ainda, o que você faz? Uma agenda, escolhe o amigurumi mais lucrativo, separa o tempo de fazer a fotografia, fazer os agendamentos da semana, fazer o Reels da semana, tudo isso, você começar a levar a sério, você começar a acreditar nos seus 3 mil reais, é o que vai te fazer você chegar mais perto do seu racheio. Primeiro a gente acredita, firma o nosso negócio, que agora não vai ser mais apenas um hobby, vai ser um negócio lucrativo, e só depois os resultados vão começar a vir. Uma pergunta da Ateliê Ju Monteiro, que é o seguinte: qual é a sua maior dificuldade? É conseguir clientes para agendar. Conseguir clientes para agendar. Às vezes a gente não faz agenda porque a gente não tem cliente para agendar. E tem muita gente me pergunta, Ju, eu ainda não tenho cliente, o que eu faço? Amigurumi. Você precisa ter seu estoque, você precisa ter movimentação. Quem não é visto, não é lembrado. E muita gente espera receber encomenda para depois começar a fazer o seu catálogo. Ó, eu quero que vocês saiam desse podcast aqui hoje com a seguinte frase na cabeça: no começo é muito esforço e pouco resultado. E depois vai ser pouco esforço e muito resultado. Por quê, gente? No começo, quando você não tem encomenda, você vai agendar ali os amigurumis que você tem que fazer. Você vai pegar a sua agenda e você vai agendar quais os amigurumis você vai fazer nessa semana. Quanto tempo você vai demorar para cada amigurumi? Quando que você vai postar cada amigurumi desse? Qual vai ser o story que você vai fazer sobre esse amigurumi? Qual vai ser a legenda que você vai fazer com esse amigurumi? Esse amigurumi, ele tem uma importância, ele tem um valor que vai facilitar para você fazer uma legenda, porque para quem não sabe, dependendo do amigurumi, facilita a sua legenda. Às vezes o amigurumi tem um alto valor, vem milhares de legendas na sua cabeça. Agora, se o amigurumi é um amigurumi comum, várias amigurumeiras fazem, aí fica mais difícil. Então, eu sempre indico começar, principalmente, com um amigurumi que tem mais valor. Mas, se você ainda não tem encomenda e quer conseguir encomenda, o que você vai colocar na sua agenda? Amigurumi. Você vai fazer amigurumi como se esses amigurumi já tivessem vendido e como se você já estivesse faturando seus 3 mil reais. É aquele chamado investimento inicial que você precisa fazer. Exatamente. Né? E quanto mais eficiente você
você for nesse início, mais rápido vai vir as encomendas. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou fazer devagarzinho, porque nem é encomenda isso aqui. Você vai fazer esse amigurumi como se fosse uma encomenda. Você tem prazo. Quanto tempo você vai fazer esse amigurumi? Um dia. Se fosse encomenda, não seria um dia? Por que que esse você vai levar menos a sério, vai fazer ali um mês? Aí dentro de um mês você tem quantas postagens? Uma, porque você só fez um amigurumi. Então você tem hora pra fazer esse amigurumi, você vai fazer ele um dia, no máximo 2 dias, você tem o dia certo que você vai postar, como se ele fosse uma encomenda. Lembrando, gente, se você faz o inverso do que eu tô falando aqui nesse podcast, ou seja, pouco esforço no começo e quando tiver um grande resultado, aí você vai fazer muito esforço, não vai dar certo. No começo é muito esforço e pouco resultado. Então arrocha aí nos seus amigurumis, no tempo de produção, na escolha do amigurumi que você vai fazer e na sua eficiência na sua agenda. Tô começando agora e não sei como organizar a agenda, o que fazer no início. Você precisa ter 2 agendas. A primeira é uma agenda mesmo, onde você vai colocar a hora que você vai acordar, a sua rotina de casa, e aí você vai separar a sua rotina de trabalho, a hora que você entra, qual amigurumi que você vai fazer. Só que você precisa ser rigoroso nessa parte. Todos os dias você vai anotar ali a sua rotina, tanto a sua rotina pessoal, para que você dê espaço ali à sua rotina profissional. A menos que você tenha ali de 8 às 18 só para fazer amigurumi direto, aí você pode separar. Mas se a sua rotina é meio misturada, 3 horas da tarde tem que parar para dar a comida do meu filho, aí você já faz um negócio mais misturado mesmo, só que não é porque é misturado que você vai deixar solto. Você tem um horário, você tem que definir certinho. A segunda agenda que você vai ter é um planner. Esse aqui é o meu planner. O planner nada mais é, gente, do que uma visão do seu mês inteiro. Esse planner aqui, o que eu quero que vocês anotem? A data de confecção dos amigurumis encomendados, a data de confecção dos amigurumis estratégicos, que são os amigurumis que vai virar estoque. O que é estoque? A gente falou isso essa semana. Como vender amigurumi à pronta entrega. Na aula de terça-feira a gente falou isso. Então você vai fazer um amigurumi para montar o catálogo, para girar a sua roda, aquele esforço inicial, que é um amigurumi que não foi encomendado ainda, mas você vai conseguir vender ele usando a estratégia que eu passei na terça-feira. E aí você vai anotar aqui também o amigurumi por encomenda. Então aqui você vai colocar aqui, ó, terça-feira eu vou fazer o minimin da Júlia, que me encomendou. Aí você coloca aqui, terça-feira, dia 1, vou fazer o amigurumi da Júlia, que tá encomendado. Quarta-feira, como não tem nada encomendado, eu vou fazer um minimin de um personagem. Vou fazer o Chapolin, vou fazer o minimin de Pinóquio, que o filme saiu aí no cinema e tá bombando. Na quinta-feira, aí eu já tenho uma encomenda. Aí eu vou colocar a encomenda aqui. Surgiu uma encomenda nova, você pode substituir esse Pinóquio pela encomenda, porque é mais importante a encomenda do que o Pinóquio. Mas, sempre que você não tiver encomenda, você vai colocar aqui o amigurumi de estoque, aquele amigurumi que você vai fazer para girar o seu perfil. Lembrando sempre, gente, amigurumi lucrativo. A gente falou muito isso na nossa aula de terça-feira. Você vai colocar aqui também o prazo de entrega desses amigurumis. Não é porque você vai fazer o amigurumi da Júlia no dia 1º que você vai marcar para entregar no dia 2. Você vai fazer no dia 1º, você vai marcar para entregar para ela no dia 15. Ah, Ju, mas eu não gosto de botar meu cliente tão para frente. Quando você tem autoridade, o cliente espera sem reclamar. O que eu faço para ter essa autoridade? Faz amigurumi. Se você tá começando, tenha 2 agendas. Uma, que é a sua agenda da sua rotina, onde você vai seguir fielmente ali para você começar a girar a sua roda. E o segundo é um planner, onde você vai anotar as suas encomendas e os seus amigurumis que você vai fazer para começar a girar a roda. E a próxima pergunta é: como organizar os pedidos para que não atrase? Vamos dizer que você não tem nada agendado esse mês. Nós estamos no dia? Nós estamos no dia 8. Você recebeu a encomenda hoje, fechou a encomenda, a pessoa te pagou antecipado. Ah, Ju, mas isso não existe. A pessoa pagar antecipado, eu cobro 50%, às vezes nem isso. Tem estratégia para isso também, tá, gente? É preciso que você cobre 100% na entrada, 100%. Se você for comprar uma coisa na Amazon, se você for comprar uma coisa no Mercado Livre, você vai pagar 50% e só depois de chegar na sua casa você vai pagar o resto? Não, você paga 100%. Quando você cria autoridade, aplica as estratégias, você vai ter essa autoridade para cobrar 100%.
100%. Mas aí vamos dizer que hoje a pessoa já te pagou 100%, já te encomendou, já passou tudinho. Qual é a data que você vai passar pra ela? Depois de amanhã? Sendo que você não tem encomenda? Não, você vai passar pra ela aí dia 15, dia 20. Ó, até dia 20 eu consigo te entregar. Isso vai gerar pra ela uma escassez. Ela vai entender que você não tá tão disponível assim. E, além disso, vai te dar um prazo de segurança, tá? Uma margem de segurança. Porque imagina, se você fica doente, o seu filho fica doente, ou se alguma coisa acontece nesse meio tempo e você não pode entregar. Outra coisa, precisamos separar um tempo pra fotografar, fazer reels, fazer story, encaixotar esse negócio e enviar pro correio. Não que a gente vai fazer isso em 15 dias, mas o nosso objetivo principal aqui é surpreender a nossa cliente. Então, se eu marco pro dia 15 e no dia 11 o amigurumi dela tá pronto, você acha que ela vai reclamar? Você acha que ela vai achar que eu tenho menos autoridade? Não, ela vai ficar super feliz, super satisfeita. Nossa, Ju, eu tô acostumada com pessoas que ficam me enrolando, eu tava com medo de você atrasar e você vem aqui e me adianta 5 dias. E você teve o tempo aí pra fazer o amigurumi, pra fazer os stories, pra fazer tudo que você tem que fazer com esse amigurumi. Então, você pode colocar uma margem aí de 10 até 20 dias do seu amigurumi. Aí, digamos que você teve essa encomenda e aí amanhã começou a postar, fazer story, fazer coisa e você recebeu uma outra encomenda. Você vai pegar ele e vai agendar no seu planner. Se você tinha agendado ela pro dia 15, você vai agendar no seu planner pro dia 16. O fato de você agendar ela com 10 dias não significa que você vai fazer ela em 10 dias. O ideal de um amigurumi é que ele seja feito em um dia. Então procure amigurumis que você consegue fazer em um dia. Porque se você fizer esse amigurumi em um dia, você vai conseguir manter aí uma regularidade muito maior de postagem e de entrega e a lucratividade dos 3 mil reais. Lembrando que para fazer 3 mil reais a gente precisa de quantas encomendas? 17 encomendas de 180 reais. E a gente parte agora para a próxima pergunta, que é a pergunta da Grazi Amigurumi. Como manter a constância, disciplina em cumprir ao que me propus? Eu luto há anos contra a procrastinação. Como que a gente luta contra a procrastinação? Não existe um jeito fácil. Por isso que a maioria das pessoas procrastinam. Por isso que a maioria das pessoas é Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Mas a maioria das pessoas, elas vão viver a vida inteira nessa procrastinação. Gente, vocês têm que entender que o nosso corpo, ele luta para que a gente não evolua, mas para que a gente simplesmente sobreviva. Então, o natural da gente é sobreviver. O que a gente precisa fazer para sobreviver? Ué, nada. Economizar bateria. Economizar bateria. Economizar bateria. Então, o que o nosso corpo quer que a gente faça? O que o corpo pede? Ele pede descanso. Descanso. Ele pede comida. comida. É basicamente isso. O que seu corpo pede, gente? Dormir. E coma. E muito. E o que ele quer comer? Coisas saudáveis? Não. Coisas calóricas, porque ele quer energia. Yeah! Energia, assim, só... É alguma coisa que eles falam que é energia, mas que de energia mesmo não te dá nada, né? Só dá vontade de dormir. É contraintuitivo pro nosso corpo se movimentar. É contraintuitivo no nosso corpo fazer uma coisa nova. É contraintuitivo pro nosso corpo evoluir. Quando alguém fala pra mim assim, Ju, eu não sei o que acontece comigo, eu sou procrastinadora. Bem-vinda ao clube. Todo ser humano tende a ser procrastinador. O que a gente precisa fazer? Romper essa barreira. E como é que rompe o negócio? Você tá num quarto, vou falar aqui, Renato. Você tá num quarto, você tá preso, não tem porta nem janela. Só tem você, um quarto e uma marreta. Como que você sai desse quarto? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a procrastinação, ela tem uma porta que você abre e sai. Como se nada tivesse acontecendo. Fácil. Não é, gente. Não adianta. Se fosse fácil, tinha mais gente fazendo. Se fosse fácil, a maioria das pessoas seria bem sucedida. E não é a realidade. O que você faria? Se você tá nesse quarto preso e você não quer mais estar nesse quarto, porque esse quarto tá te sufocando. O que você faria? Uai, eu tenho que dar um jeito de quebrar as paredes, ou então, se o quarto é fechado, né? Tem que dar um tem jeito uma de arrombar. marreta.
Tem uma marreta. Tem uma marreta. Quebrar as portas. Tem que Quebrar tudo, as paredes. Pode ser que você vai se machucar nesse processo? Vai ser cansativo? Vai cansar Claro. pra caramba. Mas é o que a gente tem que fazer. Então, o que a gente precisa fazer pra vencer a procrastinação? Meter as caras. Pegar a marreta e sair quebrando as paredes, fazendo sem vontade mesmo. Coloca o despertador na cozinha. Você sabe que se você não levantar, vai acordar os meninos, aí vai ficar pior ainda. Teve uma época, quando eu trabalhava lá no escritório de contabilidade, eu tenho um problema muito sério pra acordar, né? Eu coloco uns 14 despertador. Que e ódio. todos eles eu consigo colocar em soneca dormindo, hein? Dormindo, eu consigo colocar eles em soneca. Aí, uma época, não sei se você lembra, eu fazia isso. Eu instalei um aplicativo que ele era o despertador, só que ele só desligava o despertador se eu tirasse uma foto de um lugar específico. Aí eu tirei a foto, era do banheiro, onde era a pia do banheiro era a torneira do banheiro, assim. Então, pra ele desligar, eu tinha que levantar, ir lá no banheiro e tirar a foto daquele exato lugar. Ficava tinha uma máscara, assim, tipo... Sei, tipo no Reels, né? Tipo no Reels, que fica uma máscara, assim, pra você saber se você tá com a posição certa. Aí ele só desligava quando eu tirava aquela foto. Ou então, eu colocava um outro que era você tinha que resolver uma equação matemática. Nem que seja de mais, menos, coisa simplesinha, mas você tinha que resolver pra poder desligar o despertador. Quantas vezes você chegava atrasado? Nunca. Não, rapaz, olha, foi muito difícil às vezes que eu cheguei atrasado, viu? Mesmo com problema de procrastinação para acordar. Qual que é o grande problema do autônomo? Da pessoa que tem um negócio próprio? Ela não tem esse compromisso tão forte quanto chegar numa empresa. Uma empresa que não é sua, uma empresa que você está trabalhando para que outra pessoa enriqueça, mas você tem um compromisso mais fraco consigo mesmo do que com o seu patrão. Por que isso não funciona com a gente como empresária? Trabalhando em um negócio nosso que a gente sabe que é possível ganhar 3 mil reais, ou seja, muito mais do que você ganharia no escritório, trabalhando com uma coisa prazerosa e que você sabe que é uma questão de tempo e de atitude sua você conseguir esses 3 mil reais. Mas uma outra coisa também que pode te ajudar nessa questão da procrastinação é justamente você colocar a necessidade dentro do seu objetivo. Os seus 3 mil reais é a sua meta. Quer ganhar 3 mil reais vendendo amigurumi em casa. Só que dinheiro por dinheiro, a gente acaba desistindo. O que essa meta significa para você? Você vai colocar um motivo para essa meta. Você vai colocar um valor para esse preço. Por que você precisa desses 3 mil reais? Ah, Ju, eu preciso desses 3 mil reais porque eu preciso reformar minha casa. Não dá mais. Eu preciso ajudar meu marido. Meu marido paga as contas, mas para reformar a casa não tem dinheiro. E eu quero ajudar. Eu quero chegar e fazer isso. Pronto, coloca isso e todo dia na hora que o despertador tocar, fala isso em voz alta. Isso aí vai fazer você sair da cama, vai fazer você levantar. Porque nada melhor pra motivar a gente do que um belo boleto em cima da mesa. Ou, por exemplo, né, falando, parece até feio, mas imagina que seu filho tá doente. Quer um motivo maior do que esse pra você levantar e sair correndo atrás das coisas? Então coloca um valor nessa meta de 3 mil reais. Pra que você quer esses 3 mil reais? Tem que ser uma coisa muito forte. Sabe uma coisa que me motiva muito em levantar cedo? Eu acordo e eu penso assim, se eu levantar 9 horas, eu não vou estar mais descansada do que eu tô agora. E aí eu sei que eu vou ter um dia muito pior se eu levantar mais tarde. Todo dia de manhã eu penso a mesma coisa. Se eu não levantar agora, eu vou levantar depois, vou ter perdido 3 horas do dia e não vou estar nem mais descansada e nem mais feliz do que eu tô agora. Levanta na marra mesmo, porque se não levantar agora na marra, eu vou levantar 9 horas na marra e tá tudo bem. É uma questão de mentalidade. Firma um propósito consigo mesma de cumprir a agenda. Primeiro passo, ter uma agenda. Que horas você vai acordar? Que horas você vai fazer os negócios? É importante não desistir, né? Não desistir. Porque todo dia a gente vai passa uma perna na gente mesmo, a gente se sente cansado, a gente dá desculpas, né? E as desculpas, lembrando que desculpa não é mentira, né? Desculpas não são mentiras, são verdades que te afastam do seu propósito. Você tem um objetivo, mas você vai dar aquela desculpa ali de que você dormiu tarde. Uma lição muito importante que eu tiro pra minha vida na questão da procrastinação é você sempre saber que o dia que você perdeu, ele perdeu, já foi. Agora eu tenho que tomar uma atitude pro novo dia. Mesmo que eu saiba que eu sei que isso pode voltar a acontecer, mas a minha mente,
e a minha atitude tem que ser de que eu preciso derrubar essa procrastinação. E é o que a gente falou, derrubar essa procrastinação não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, todo mundo era bem sucedido. Derrubar a procrastinação é pegar a marreta e tacar ele nas paredes, se quebrar todo junto com a marreta, ficar com os braços doloridos. É assim, gente. Não é fácil, não é simples. Lembrando que vocês estão procurando uma pessoa que vai ensinar coisa fácil, não é aqui. Que a gente ensina a profissão, mas é o melhor trabalho do mundo, né, gente? Fala sério. Agora outra pergunta aqui para outro direcionamento aqui, outra direção, que é da Fabrícia Fernando 40. E ela pergunta assim, quantos dias colocar de uma encomenda para outra? Depende muito de quanto tempo você deixou livre. Então, digamos que naquele exemplo que eu falei, consegui uma encomenda hoje, no dia 8, e marquei a entrega para dia 15. Só que eu sei que amanhã esse amigurumi já vai estar pronto, porque eu não tenho encomenda ainda. Então, eu tenho amanhã. Amanhã ele vai estar pronto, mas eu marquei pro dia 15. Se amanhã eu receber uma nova encomenda, eu posso agendar ela para que dia? 16. Eu não preciso colocar para 10 dias depois do dia 15. Porque amanhã eu recebi uma encomenda, vou gastar um dia para fazer esse amigurumi e aí eu coloco um dia a mais apenas no meu agendamento. Uma coisa muito importante, gente, da gente frisar aqui é a importância de você ter um amigurumi padronizado. É um amigurumi que vai trazer encomendas desse tipo de amigurumi. Eu sempre falo para vocês do Minimin porque foi o amigurumi que me colocou no mercado, que me fez ganhar os meus 3 mil reais. Então os Minimins, eles seguem um padrão de tempo, um padrão de tamanho, um padrão de custo de material. Com os Minimins, eu sei quanto tempo eu gasto para fazer. Então, quando eu vou fazer o meu agendamento, fica muito mais fácil, porque eu sei que eu vou gastar um dia para fazer aquele Minimin. Então, na hora de agendar, eu sei exatamente. E quanto menos amigurumi você faz, menos autoridade e menos padrão você vai ter dentro do seu Instagram. Se você deixa aberto e você aceita qualquer encomenda, você vai ficar sujeito a receber encomenda que você não sabe quanto tempo vai demorar. Então, às vezes, você recebe a encomenda de um lobo que você pensa que vai demorar 3 dias e você demora 10. E aí atropela outra encomenda, que atropela outra encomenda, e aí vira uma bagunça a sua agenda. O ideal é trabalhe apenas com amigurumis lucrativos e que você sabe exatamente quanto tempo você vai demorar para fazer ele. E a próxima pergunta é como separar o pessoal do trabalho. Como separar o pessoal do trabalho. A gente viu que a gente precisa fazer a nossa agenda, mas nem sempre é tão simples assim, né? Principalmente se a gente tem filho pequeno. Quando a gente tem marido, só o marido, gente, os filhos já tá grande, aí é fácil, o marido que lute. Porque até uma coisa interessante é o seguinte, quando você começar a encarar o amigurumi como um trabalho, como uma profissão, como um negócio lucrativo, e o seu marido vai começar a encarar também o amigurumi como um negócio, como uma profissão, vocês vão conseguir até mesmo dividir as coisas da casa. Não é porque você estava em casa que você não estava trabalhando. Você estava trabalhando e o seu marido vai ver isso quando você paga um boleto. Até fiz um vídeo um pouco polêmico esses dias, que foi quando alguém perguntou assim, como é que eu faço o meu marido me apoiar? Começa a ter resultado. Contra fatos não há argumentos. Você está recebendo, você está pagando as contas de casa. É lógico que o seu marido vai começar a te apoiar. Agora, quando a gente tem filho pequeno, aí o negócio fica bem misturado, porque o filho, ele não espera você trabalhar diretão. Ele não espera você trabalhar 5, 6 horas aí, só depois você vai atender ele. Se você tiver uma agenda, se você tiver um planejamento, você já prepara a atividade dele junto com a sua. Hoje tá calor, vou levar ele lá pro quintal, coloco a cadeira aqui, coloco uma bacia d'água e ele vai brincar de soldadinho. Até bom que o tempo tá seco e ele fica lá brincando. Aí ele brinca de aguar as plantas, aí ele vai ficar com a coisa mais feliz. Amanhã, que tá chuvoso, vai brincar de massinha. Comprei um pacotinho de massinha, R$3. Você vai fazer um amigurumi? 180. Já tira esses R$3 da despesa do amigurumi. Compra um livro de desenho e cada dia você vai usando uma estratégia nova com o seu filho. É fácil, Ju? Não é. Só que o nosso filho, gente, pelo menos no meu caso, o meu filho foi o motivo de eu querer trabalhar em casa. Então eu tinha que dar um jeito para trabalhar em casa junto com ele. Não é fácil. É muito mais fácil você ir trabalhar na rua e deixar ele na creche. Só que se você quer ficar junto com ele em casa, você tem que dar um jeito. E esse jeito envolve muito planejamento. Quando eu falo pra vocês que não é fácil, não é simples, você vai ter que se machucar, você vai ter que romper barreira, mas vale muito a pena. A gente tá falando de trabalhar em casa, cuidando do seu filho, não precisando pegar ônibus, não precisando aguentar chefe e no final do mês faturar
R$3.000 pra cima. As alunas aí, ninguém fatura R$3.000. A minoria fatura R$3.000. É 3.200, 3.400, 4.000, 5.000, 5.800. A nossa Karine fez esse recorde aí de 5.800. Vamos ver quem é que vai estourar o recorde da Karine. Eu vou agora te desafiar a você dar uma tarefa agora para quem tá assistindo ou quem estiver assistindo gravado agora. 3 passos para ela poder começar a implementar hoje para ela conseguir ser mais produtiva. Então vamos lá, o estagiário pediu para eu dar 3 passos agora para vocês implementarem ainda hoje. Primeiro passo, compre uma agenda. Pode ser um caderninho ou pode ser uma agenda. E também um planner. O planner você pode comprar ele assim já pronto, esse aqui acho que foi R$5, ou você pode baixar na internet e imprimir. Então, um planner para você anotar as suas encomendas e a agenda para você anotar a sua rotina. Segundo passo de hoje, estabelecer qual hora você vai acordar amanhã. Porque a hora que você acorda, gente, é muito importante para o restante da sua rotina. Você começa o dia produtivo, a sua próxima atitude tende a combinar com a sua primeira atitude positiva. Agora, se você começa o dia já, meu Deus, eu tô atrasada, ai, eu tenho que comer, ai, meu Deus, o menino tá chorando. Aí você já acabou com o seu dia inteiro. Então, a forma como você acorda é muito importante. Então, acorde amanhã de propósito e não atropelada, beleza? Primeira dica, compre a sua agenda e o seu planner. Segunda dica, acorde de propósito. E terceira dica, encha o seu calendário com amigurumis lucrativos para você fazer esse mês. Qual amigurumi você indica, Ju? É lógico que eu indico os Minimins, que é um amigurumi que eu sei que você vai demorar aí um dia para fazer. É um amigurumi que eu sei que tem um alto valor e é bom para fazer legenda, para fazer story, para fazer reels, porque ele tem muito assunto pra gente tratar. Mas se você ainda não é aluno do curso Minimin, você pode fazer outros amigurumis lucrativos. No meu site, gente, todas as receitas lá são pensadas na lucratividade. Então ele tem um tempo baixo de ser feito e uma lucratividade muito boa. Se você ainda não faz parte do curso Minimin, eu indico o Presépio Pop. Começando a divulgar o Presépio Pop agora, porque agora é uma ótima hora para começar a vender Presépio Pop e o meu amigo Jesus. Um beijo, um queijo e uma rapadura para todos vocês. Até a próxima aula.